Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então esse domingo de Pentecostes, em que a igreja se alegra, repleta de gratidão a Deus por tantas graças que recebeu e a graça de receber o próprio Espírito Santo, como o Senhor havia prometido, após a sua ascensão, ou seja, a sua subida aos céus, ele enviaria à igreja o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor, mas enviarei o Consolador, enviarei o Defensor, o Espírito Santo, e assim estarei convosco. Nosso Senhor, então, dessa maneira, está presente com a igreja, com o seu Espírito, de maneira real, de maneira espiritual, porém, de forma que a igreja, então, está imbuída desse Espírito e assim cumpre a sua missão neste tempo da igreja, que se inaugura a partir da ascensão do Senhor até a sua segunda vinda na consumação dos séculos. Pentecostes é, em primeiro lugar, uma festa de origem judaica. 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam a festa das colheitas. E num dia desta festa judaica, Pentecostes, com os apóstolos reunidos com Nossa Senhora no cenáculo, conforme Nosso Senhor havia prometido, estavam ali rezando, então, esperando a vinda do Espírito Santo, e assim acontece. Como nos narra o livro dos Atos dos Apóstolos, a epístola da missa de hoje, o Espírito Santo então desceu sobre os apóstolos em línguas de fogo, e estes passaram a falar línguas. E aqueles que até então estavam com medo, trancados, com medo dos judeus, com medo da perseguição, com medo da morte, então saem do cenáculo, pregando a sã doutrina, agora com toda a coragem, de modo que aqueles ensinamentos do Senhor já não são mais obscuros, já não são mais nebulosos, de forma que agora então compreendem claramente, a inteligência lhes esclarecida pela luz do Espírito Santo, ensinam então a sã doutrina no seu sentido mais profundo, no seu alcance mais alto, e assim os apóstolos se dão a entender por todas as nações. Dentro do contexto de que aquele dia de Pentecostes, sendo uma festa judaica em Jerusalém, muitos judeus de todo Israel estavam ali para visitar o templo, e também estavam presentes judaizantes, ou seja, não os judeus, porém convertidos à religião judaica, que residiam nas nações circunvizinhas do Oriente Médio. Como nos narra e elenca esses lugares, essas pessoas provenientes dessas nações. Os outros apóstolos elencam todos esses lugares do Oriente Médio, em que judaizantes estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E ouvindo os apóstolos falar, como galileus, ficaram espantados, então, em compreender nas suas línguas aquilo que os apóstolos diziam, com uma verdadeira ação do Espírito Santo na igreja. E isso quer nos ensinar que a sã doutrina, ela é católica. Aqui se manifesta a catolicidade da igreja, a catolicidade da doutrina. Ela é transmitida a todos os povos. Qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer língua, qualquer etnia, de qualquer nação, de qualquer origem cultural, de qualquer tipo de originalidade humana, então pode receber a sã doutrina e compreendê-la, porque ela é católica, ou seja, a palavra grega que exprime universalidade. A doutrina é universal, a igreja é universal, é católica. Portanto, aqui se manifesta com as línguas, com que os apóstolos falavam, pela ação do Espírito Santo, a catolicidade da igreja. Em qualquer língua, qualquer nação, independente do idioma, da origem cultural, da origem étnica, qualquer pessoa pode compreender com a sua inteligência, pode então aderir à fé, pedir o batismo e se salvar. De modo que Nosso Senhor, antes de subir aos céus, diz aos apóstolos: pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer
seja batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. De forma então que os apóstolos fazem exatamente isso, movidos agora pelo Espírito Santo, sem nenhum tipo de acanhamento, sem nenhum tipo de medo, de respeito humano, sem nenhum tipo de timidez, com toda a coragem. Os apóstolos levaram o Evangelho, levaram a sã doutrina aos povos, até o ponto de sofrer as consequências de sua fé, até o extremo de morrerem por causa de nosso Senhor. De modo então, caríssimos irmãos, que a igreja neste domingo exulta de alegria diante desse derramamento de graças de Pentecostes, em que não se derrama somente as graças do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo. E aqui se manifesta também a apostolicidade da igreja. A igreja é apostólica. A sua origem não é uma origem humana, não é uma origem étnica, uma origem cultural, nem mesmo uma origem de pura, simplesmente religiosa. A origem da igreja, ela é de uma origem divina. Foi nosso Senhor, o Verbo encarnado, que reuniu os apóstolos e lhes transmitiu o conteúdo da fé. Portanto, é algo que vem de Deus. E é nesta fé que se edifica a igreja, onde nosso Senhor lançou os seus fundamentos pelos apóstolos. E em Pentecostes, esta igreja, como um corpo formado, recebe então a sua alma, a sua ânima. De modo que a alma da igreja é o próprio Espírito Santo. Ele é o Senhor que dá a vida. O Espírito Santo é a vida da igreja, é a alma da igreja. Como a alma é para o corpo, o Espírito Santo é para a igreja. Portanto, toda a vitalidade da igreja, toda a sua força, vem da presença direta do Espírito Santo derramado sobre a igreja em Pentecostes. E assim se manifesta pelos apóstolos, que levam esta doutrina aos diversos povos, a apostolicidade da igreja, a catolicidade e a apostolicidade. De forma então, que nesta festa de Pentecostes, celebramos o dia em que a igreja é fundada. É o dia em que a igreja nasce e se manifesta ao mundo, se dá a conhecer ao mundo. E é a primeira vez que o mundo conhece a igreja. Portanto, é uma festa de um significado, de uma profundidade, cujo mistério só poderemos entender no céu. E Pentecostes não é um fato do passado. Claro que tem aqui, conforme narra muito bem, em detalhes, o Atos dos Apóstolos, seus elementos históricos, claro, suas circunstâncias históricas, sim. Porém, o Pentecostes é um fato, é uma realidade que ultrapassa as questões históricas. Pentecostes é uma realidade presente na igreja. É presente na igreja. E nós, uma vez batizados, nós passamos a pertencer, a participar deste Pentecostes da igreja. Ou seja, o Pentecostes, ele continua sendo realizado na igreja. De modo que nós, no decorrer da história, aqueles que recebem a fé, então, ao receber o batismo, são inseridos nesse Pentecostes da igreja. Porque o Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que se derrama sobre nós no dia do nosso batismo e também na nossa crisma, com os seus dons e com seus frutos. De modo então, caríssimos irmãos, que o Pentecostes é uma realidade presente, não é uma realidade longe de nós. Nós participamos pela vida da graça que recebemos no dia do nosso batismo. É aí na habitação do Espírito Santo, na vida da igreja, sendo ele a alma e a vida da igreja, e aí na habitação do Espírito Santo,
na nossa vida, de forma que nós recebemos a vida interior, recebemos a vida sobrenatural e espiritual, pela inabitação do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo na alma em graça, tal qual recebemos no Santo Batismo, cuja confirmação, com os seus dons e frutos espirituais, recebemos no sacramento da cruz. De forma então, caríssimos irmãos, que nós devemos nos alegrar com todo o coração nesta festa de Pentecostes e durante toda a oitava de Pentecostes. E meditarmos de uma maneira muito especial sobre a realidade da igreja. A igreja é uma instituição espiritual, divina, de direito divino, e não simplesmente uma instituição humana. A igreja, além de ser o corpo místico de Cristo, que é uma imagem paulina, uma imagem ensinada por São Paulo, é também o templo do Espírito Santo, uma imagem paulina também, nos ensinada pelo apóstolo São Paulo. É o templo do Espírito Santo, cuja pedra principal, ou pedra angular, é nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta pedra, então, se edifica este templo suntuoso, no qual nós, como pedras vivas, como ensina São Paulo, somos colocados e levantamos este templo, suas paredes, cujas colunas são os 12 apóstolos. Se nós vamos numa igreja católica tradicional, de estilo tradicional, nós vamos perceber que ela tem suas paredes de pedras, tijolos, tudo muito bem feito, um sobre o outro, com a máxima perfeição possível. Algumas até expõem assim as pedras, como as catedrais, sempre justapostas, lembrando que nós somos essas pedras, as pedras vivas que diz São Paulo, que edificam, que levantam, e tornam aquele templo suntuoso. E as colunas das igrejas tradicionais, basílicas, catedrais, são sempre colunas bem grossas, sempre 6 de um lado, 6 do outro, 12 colunas. Lembrando-nos o quê? Os 12 apóstolos. Existe a bênção da pedra principal, antes de começar a construção de um templo sagrado. O bispo abençoa a pedra, lembrando a pedra angular que é Cristo. E depois disso, então, só depois desta bênção, então, é feita a construção deste templo, cujas paredes são levantadas com as pedras ou os tijolos, e as colunas são colocadas para manifestar visivelmente aos fiéis, pela arquitetura bela daquela igreja, daquela catedral basílica, a realidade do que é a igreja espiritualmente, em que Cristo é a pedra principal, sobre a qual se edifica esta igreja. As pedras justapostas somos nós, e as 12 colunas são os 12 apóstolos. No presbitério, onde fica o altar e fica o sacerdote que celebra a Santa Missa, ali está então, junto com o altar, as estalas e o presbitério, a cabeça da igreja, onde está a hierarquia, e na nave da igreja, onde ficam os bancos, aonde se colocam os fiéis para assistirem à Santa Missa e às sagradas liturgias. Então ali se manifesta a igreja como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, da mesma arquitetura, no mesmo recinto litúrgico, sacro, belo. Para quê? Para nos ensinar numa catequese e alimentar a nossa fé sobre a realidade do que é a Santa Igreja. Quando formos uma igreja tradicional, uma catedral tradicional, gótica, românica, entrarmos numa catedral, mesmo o Mosteiro de São Bento em São Paulo, a catedral da sede de São Paulo, então vocês fiéis irão observar todos esses elementos que o padre está elencando aqui, que manifestam visivelmente na arquitetura litúrgica a realidade espiritual do que é a igreja. Então a igreja, ela é esse templo do Espírito Santo. É um templo do Espírito Santo em que ele habita. De modo que nós participamos desse templo como pedras vivas, como nos ensina São Paulo. De forma então, caríssimos irmãos,
que a igreja, esta realidade sobrenatural, é uma realidade teológica, né, e de sobrenatural espiritual. Portanto, a igreja é, em primeiro lugar, invisível. Mas a igreja também é visível. A igreja também manifesta a sua visibilidade. Começando pela hierarquia da igreja. O Papa, os bispos e os sacerdotes são a cabeça da igreja. A hierarquia da igreja. Aqui está a sua visibilidade. Depois, o seu corpo canônico. A igreja em suas dioceses, começando pela diocese de Roma, a principal diocese na igreja, para a qual convergem e se unem todas as dioceses do mundo. Nas dioceses, as cúrias, as catedrais e as paróquias. É a visibilidade da igreja. Porém, estamos vivendo tempos, sobretudo após o Concílio Vaticano II, em que a igreja, em sua visibilidade, se encontra numa profunda crise. E aqui é importante entender: não há como acontecer crises no corpo místico de Cristo e no templo do Espírito Santo, porque é uma realidade espiritual e sobrenatural. Por isso que nosso Senhor disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível. Por quê? Porque ela tem origem divina, e sua constituição é sobrenatural e espiritual. Ou seja, a igreja, ela é edificada não sobre os homens, ela é edificada na fé católica e apostólica. A fé católica e apostólica, que é a pedra firme. Cristo é a pedra firme. E a pedra visível é Pedro, de cujos papas são sucessores. Um papa não é sucessor do outro. Todos os papas são sucessores de Pedro. Porque ele é a pedra. Ele professou a fé e ele morreu pela fé católica. Derramou seu sangue pela fé católica. Portanto, esta é a pedra da igreja, que é a pedra da fé, na qual se edifica a igreja, da qual nós somos edificados. De modo que a visibilidade da igreja, na hierarquia e nos seus componentes, nas suas realidades canônicas, a diocese, as cúrias e as paróquias, devem também, para poderem coexistir, estarem fundadas nesta fé católica. De modo que, se ali falta a fé católica, então esta visibilidade, essa estrutura visível, física, perde o seu sentido de ser, perde a sua legitimidade, perde a sua autoridade. Pode ter as basílicas papais muito suntuosas, pode ter as vestes, paramentos, roupas clericais, pode ter toda a pompa e circunstância, incenso, canto gregoriano, pode ter tudo. Se não tem a fé, ali não está a igreja católica. Ali não está a igreja católica. Se nós pegamos, por exemplo, na Espanha, a igreja palmariana, que é uma igreja fundada por um homem, sede vacantista, que criou uma igreja palmariana, e que tem um papa, tem catedral, tem tudo. Tem incenso, tem canto gregoriano, tem as vestes. E aí você pode procurar na internet, igreja palmariana. Tem tudo. Quem olha, igreja católica. Quem um leigo, uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não é da igreja, já entende que é a igreja católica. Tem tudo que é da visibilidade, né? da liturgia, da predicatura, da hierarquia, tudo que é da igreja. Mas o que é aquilo? É uma encenação. É uma igreja temática, cujo tema é a igreja católica. Mas aqui não tem igreja nenhuma.
Porque ali não está a fé católica. Fizeram uma reunião e elegeram um papa da cabeça deles. Então, ali não está a igreja. Esta realidade da igreja palmariana, mutatis mutandis, é a mesma realidade da igreja conciliar. Porque lá também não há fé católica. Apostataram da fé. Abandonaram a fé. A agenda deles não é o evangelho, não é o catecismo católico. A agenda deles é a agenda 2030. A agenda deles é uma agenda revolucionária. Aqueles que ocupam a hierarquia, que ocupam as dioceses, começando pela diocese de Roma, a Cúria Romana, as dioceses pelo mundo inteiro, estes aí abandonaram a fé católica e apostólica. E a agenda deles, o pensamento deles é revolucionário, usando a visibilidade, a estrutura, os elementos visíveis da igreja para enganar e para destruir a igreja. Tanto que nós, que queremos guardar a tradição, somos proibidos de viver a tradição lá dentro. Lá é proibido ser católico. A maior prova é essa. Lá é proibido ser católico. Pode ser católico até certo ponto. Porém, aquilo que fere o modernismo, fere o protestantismo, fere o judaísmo, opa, aí não. Você não está na comunhão da igreja conciliar. Você não está respeitando o Vaticano II. Então, aí não. Aí você está fora da comunhão. É o que eles dizem, né? É a comunhão da heresia. É uma falsa comunhão, é uma conveniência. Tanto cada qual lá, seja do clero, seja do povo, cada qual está procurando a sua conveniência. O clero procurando as seus interesses pessoais, ocupados com dinheiro, com estrutura, com seu conforto, com suas viagens, com seu carro zero, preocupados com seus interesses pessoais. E o povo, os fiéis que participam das paróquias, sobretudo que trabalham nas pastorais e na liturgia, preocupados com a sua vaidade, com o seu posto lá dentro, com o seu jaquequinho branco, com as suas vaidades e serem vistos pelos outros, preocupados com isso. É um brigando com o outro, pisando no outro por causa de cargos e visibilidade. De forma, então, que esta igreja não pode ser católica. Ela não tem as notas da igreja. Una, Santa, Católica, Apostólica. Isso é notório. Isso salta aos olhos. E claro que lá existem padres, existem fiéis, religiosos, religiosas, que professam a verdadeira fé católica, que querem a fé católica, porém dependentes da estrutura e presos nela, não têm a coragem suficiente para abandonar a estrutura e abraçar de vez a tradição. Mas sei que gostariam muito de fazer. Muitos irmãos nossos estão lá, e estes pertencem à Igreja Católica, como também aqueles que estão fora da estrutura, nos diversos apostolados católicos, independente da posição teológica, todos estes também fazem parte da Igreja Católica, o corpo místico de Cristo. Vocês percebem? A Igreja, ela é fundada em Cristo, na fé católica. E estão na igreja aqueles que professam essa fé católica, que receberam o batismo e professam esta fé católica, e se arriscam por ela até as últimas consequências. E por isso até sofrem no dia a dia perseguições e compreensões, para manter sua família católica, para manter-se na fé católica até as últimas consequências. Portanto, caríssimos fiéis, a festa de Pentecostes vem nos trazer todas estas verdades. A igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é templo do Espírito Santo. E se somos, uma vez batizados, professamos esta fé e nos mantemos nesta fé, nós estamos na Igreja Católica e Apostólica.
De modo que a crise atual que assola a vida da igreja se dá na sua estrutura visível, na sua visibilidade, na hierarquia e nas instituições canônicas. Porém, esta crise um dia dará lugar à verdadeira fé católica, à verdadeira tradição. É para isso que nós trabalhamos. E o espaço das cúrias, das paróquias, das dioceses, serão novamente devolvidas a nós, devolvidas aos católicos, porque foi sequestrado de nós. Estamos aqui, nesta capela, mas deveríamos estar na diocese, na paróquia, é claro, devemos estar lá, junto ao bispo, unidos ao Papa, porém isso não nos é possível, por quê? Porque queremos ser católicos de verdade, queremos a tradição católica apostólica, e lá, nesse espaço, não há lugar para nós. Então nós preferimos nos retirar do lugar que sequestraram de nós e usar estruturas alternativas para que então possamos conservar a fé, nos santificar nos sacramentos e nos salvar. Portanto, não adianta ter bispo, não adianta ter diocese, não adianta ter igreja com autorização para celebrar a missa tridentina, cuja autorização pode ser tirada a qualquer momento. Não adianta ter autorização para colocar no sacrário, numa capela, se essa autorização pode ser retirada a qualquer momento, porque não nos querem católicos, porque não querem que nós professemos a fé católica, porque eles odeiam tudo aquilo que nós amamos, porque eles desprezam tudo aquilo pelo qual nós temos devoção, eles têm desdém por tudo aquilo que temos por mais sagrado, eles não creem na Eucaristia, eles não creem nos sacramentos, eles não creem na doutrina moral católica, eles não seguem, não vivem e combatem a igreja moral católica. Portanto, caríssimos fiéis, para nós é muito claro aonde está a verdadeira igreja e aonde está a falsa igreja. E Pentecostes é uma luz do Espírito Santo que se projeta sobre nós e nós podemos ver claramente aonde está a verdadeira fé e aonde está a verdadeira igreja. Aonde está o corpo místico de Cristo, aonde está o templo do Espírito Santo e aonde simplesmente está uma estrutura que a cada dia mais está ruindo, está perdendo espaço, está perdendo pessoas, graças a Deus, mas a tradição católica, pela ação do próprio Espírito Santo, vem crescendo em todo o mundo, cuja estatística a Igreja Conciliar quer pegar para si, mas que sabe que não, que na verdade o número de fiéis das paróquias está caindo e o número de fiéis nas diversos apostolados pelo mundo está crescendo em pequeniníssimos apostolados, mas que unindo todos esses apostolados, ali está uma nova igreja, o germe de uma nova igreja que está surgindo, que portanto vai ocupar o seu lugar na visibilidade da igreja, na circunstância, no dia, no momento em que Deus quiser, conforme Ele desejar, conforme Ele bem entender. Talvez nem estejamos aqui, mas nós aqui estamos fazendo o nosso apostolado, querendo colaborar com o Espírito Santo, para que a sua ação então possa restaurar a igreja, e a igreja possa então continuar na barca de Pedro, caminhando para o porto seguro da Pátria Celeste, pela ação e pela inspiração do Espírito de Deus. De modo então, caríssimos irmãos, que nós também, cada um de nós, uma vez que fomos batizados, somos um templo do Espírito Santo, no qual o Espírito Santo realiza a sua inabitação. Ele habita na alma, que na fé católica apostólica o recebeu do santo batismo. E ele se mantém nessa alma pela vida da graça. Portanto, nós, caríssimos irmãos, combatendo o pecado mortal, nos mantemos na graça de Deus. E combatendo o pecado venial, ficando cada vez mais longe do pecado mortal, nos mantemos em comunhão do Espírito Santo. E esse templo cada vez mais se purifica de suas impurezas devido ao pecado original e devido aos pecados da vida passada, e esse templo se ilumina, e esse templo se revigora, e esse templo cada vez mais se edifica, e ele persiste. Se a nossa vida está fundada na rocha firme, como ensina nosso Senhor, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus.
Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes, as tempestades, e esta casa permaneceu firme. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem imprudente e louco. Edificou sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, as enchentes, e a ruína desta casa foi completa. Portanto, caríssimos fiéis, isto vem ao encontro do que nosso Senhor diz no Evangelho de hoje. Aquele que me ama, pratica, guarda as minhas palavras. Para que a nossa vida seja fundada nesta pedra firme, que é Cristo, que é a fé católica e apostólica. E este templo que Deus nos deu, a vida, o corpo e a alma, é templo do Espírito Santo pelo batismo, que recebeu então, pelo sacramento, a vida interior, a vida espiritual. De modo que o Espírito Santo é a nossa vida interior. Ele é a nossa vida espiritual. De forma então, caríssimos irmãos, que esta vida recebida pelo batismo tende então a desembocar um dia no céu, na vida eterna, numa vida que é eterna, eterna em Deus, e que nunca mais nos será tirada. Portanto, caríssimos irmãos, nos alegramos nessa festa de Pentecostes, em meio às tribulações, que não são poucas, são muitas as tribulações sobre nós. Da Quaresma para cá podemos observar que o demônio está completamente louco para destruir-nos e para fazer-nos abandonar a fé. Tanto nas famílias lá do apostolado em Osasco, como nas famílias aqui em Jundiaí, percebemos muitas tribulações, sobretudo da Quaresma para cá. Ou seja, o demônio está antevendo uma grande derrota para ele. Esses são os sinais que nós podemos perceber. O demônio está antevendo uma grande derrota para ele, porque ele está colocando tribulações a todo momento na vida das famílias. Então nós devemos o quê? Permanecer firmes na fé, com o rosário nas nossas mãos, firmes na fé, no estudo do catecismo e da doutrina e moral católica, firmes na fé, na meditação diária, na nossa regra de vida espiritual, permanecermos firmes, não abandonando a prática da oração, a prática da vida sacramental, não abandonando a confissão, nos mantendo firmes na prática da confissão frequente, para manter a vida da graça, ou seja, para manter a vida segundo o Espírito. Não levar uma vida segundo a carne, com seus prazeres e suas desordens, mas cultivar uma vida segundo o Espírito, mantendo a vida da graça, mantendo a comunhão com Deus, para que assim, caríssimos irmãos, no meio das tribulações, nós sairemos vitoriosos, sairemos mais vigorosos, mais fortes interiormente, mais santos, mais experimentados, mais de Deus. De modo então, caríssimos irmãos, que Deus nosso Senhor permite sim essas tribulações para nos testar a fé, para edificar-nos a fé, é para o nosso bem. Então, portanto, caríssimos irmãos, não desanimemos, fiquemos firmes na rocha da fé católica apostólica, vivendo segundo o Espírito. Não podemos concluir essa meditação sem, claro, invocar Nossa Senhora. Ela foi o primeiro templo do Espírito Santo. Depois de criar todas as coisas, lá no Gênesis, como vemos, o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito Santo criou e santificou tudo. Nossa Senhora, depois disso, foi o templo do Espírito Santo em que Ele gerou nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. E esta mesma Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, estava ali no cenáculo junto com os apóstolos e recebeu o Espírito Santo também naquele momento. Por quê? Porque Nossa Senhora é membro da igreja. Nossa Senhora é membro da igreja. De modo que ela então intercede por nós. Ela sempre agiu segundo o Espírito Santo. Então ela intercede por nós e devemos pedir a sua intercessão com toda a confiança e com todo o amor filial, para que ela nos mantenha na docilidade constante às moções e às inspirações do Espírito Santo, para que não nos deixemos guiar pelos nossos desejos e pelas nossas más inclinações.
que nós nos guiemos pela inspiração, pelas moções do Espírito Santo, em nossas escolhas, em nossas decisões diárias, para que possamos então corresponder à graça abundante que recebemos pelo derramamento do Espírito Santo, que recebemos o batismo, mas que também recebemos constantemente na transubstanciação das espécies eucarísticas na Santa Missa, em toda vez que o sacerdote absolve nossos pecados no confessionário, a toda vez que nós comungamos, recebemos cada vez mais esta força vivificante da graça do Espírito Santo, de forma, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo, permeando a nossa vida interior, vai cada vez mais nos santificando, até nos conduzir à salvação definitiva. Então peçamos a nossa Mãe Santíssima a graça então de sermos dóceis à presença e às moções do Espírito Santo, para que possamos realmente viver na prática, no dia a dia, uma vida segundo o Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.